Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. No Sábado Santo nós temos um dia alitúrgico, ou seja, um dia em que não se celebra a liturgia. Por sábado, eu entendo aqui, o dia que começou com o pôr do sol da sexta-feira e que irá se concluir com o pôr do sol do sábado. Nesse espaço de tempo, não existem celebrações litúrgicas previstas. O que nós podemos fazer é celebrar o sacramento da penitência, claro, sempre a confissão. Os doentes podem receber a unção dos enfermos. Mas, nesse dia, ninguém recebe a comunhão. Ou seja, neste espaço de tempo, entre o pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado, a igreja fica sem o seu Senhor. Por quê? Porque Jesus jaz no túmulo. Existe aqui a meditação silenciosa e a penitência da igreja nesse dia, esperando, sim, que nosso Senhor ressuscite. Mas quem era a igreja que realmente esperava que Jesus ressuscitasse? Pedro negou Jesus. Os outros discípulos correram, cada um para o seu lugar. Quem é que realmente esperava? Era Maria. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o sábado é tradicionalmente dedicado à Virgem Maria. Mas parece que no Sábado Santo a igreja foi quase que reduzida ao mínimo. Foi reduzida a Maria. Ela, imagem da igreja. Ela esperava. Ela sabia da ressurreição. Enquanto Jesus viveu a sua vida pública, ele anunciou várias vezes a ressurreição. Mas a gente vê no Evangelho que os discípulos não chegavam a compreender. E eles comentavam entre si no caminho o que queria dizer ressurreição dos mortos. Por quê? Porque é verdade. Os judeus, principalmente os fariseus, acreditavam na ressurreição dos mortos. Mas a ressurreição aconteceria no fim dos tempos. Não é? Exatamente essa fé que as irmãs de Lázaro manifestaram quando Jesus disse: teu irmão ressuscitará. E elas disseram: eu creio, ele ressuscitará no último dia. Foi isso que disse Marta no relato de São João. Mas como era possível que um homem ressuscitasse, não só como Lázaro ressuscitou, porque Lázaro, ele voltou à vida. Não é o que aconteceu com Jesus na ressurreição. O que aconteceu com Jesus na ressurreição não é que ele voltou para a vida velha. Muito pelo contrário, ele recebeu a própria vida divina. Ele recebeu, já agora, aquilo que se esperava somente para o fim dos tempos, que o homem participasse de uma vida que não fosse acabar. Pois bem, os discípulos não acreditavam. Mas existe a Virgem fiel. É ela que acreditou. Acreditou e esperou contra toda esperança. Como será que Maria reagiu quando ela recebeu o seu filho morto nos seus braços? Aquela imagem da piedade, da pietà, da Virgem da Piedade, Nossa Senhora da Piedade, que recebe Jesus morto. Essa imagem enternece o nosso coração, principalmente quando nós lembramos a promessa do anjo Gabriel. Ele se sentará sobre o trono do seu pai Davi. Parece que ali todas as promessas evaporaram. Será que Deus não estava desmentindo as suas promessas? Nós sabemos por fé que Maria é aquela que acreditou. Foi isso que Santa Isabel disse para ela: bem-aventurada aquela que acreditou. Ela creu que acontecerá aquilo que o Senhor previu. Ela creu até o fim. Então, é evidente que enquanto os outros discípulos precisam esperar
a aparição de Jesus ressuscitado no domingo de Páscoa para crer, Maria já creu. Existe uma tradição que as pessoas gostam de guardar, embora não esteja nos evangelhos, e eu acho que é bastante sensato que a gente tenha essa convicção de que Jesus deve ter aparecido para sua mãe. Mas a aparição de Jesus para Maria era completamente diferente da aparição de Jesus para os discípulos. Jesus apareceu para os discípulos para confirmar e dar a eles a fé que eles não tinham. Eles começaram a crer na ressurreição porque viram a ressurreição. Maria não. Maria não precisou que Jesus aparecesse para dar a ela a fé. Ela já teve a fé. Ela esperava. A igreja, no Sábado Santo, encolheu até o mínimo. Mas ela continuou lá, fiel, virgem imaculada, esperando silenciosa o momento da ressurreição do seu filho. É claro, isso não diminui as dores da Virgem Maria nesse sentido. Ela continua sendo a Virgem das dores, mas não é uma Virgem sem fé, não é uma mulher desesperada. Nesse Sábado Santo, aguardemos a ressurreição de Cristo, como Maria aguardou, silenciosos, mas cheios de fé. E peçamos a ela que nos dê essa fé, nos dê essa convicção de que Ele ressuscitou para nos dar vida nova. Deus abençoe você.